Varanda, meu E amigo? aí, Denise, tudo bem? Não é porque você tá mais calma agora? Eu tava muito nervosa, Denise. Tinha começado o campeonato estadual, não sei o quê. Ai, que não tinha começado, era? Calma, agora deu tudo Eu, certo. eu, O eu que resultado estava nervosa, não, passei meu Réveillon bem tranquila. Outras pessoas que estavam é nervosas verdade. demais. Denise, Ah, Maria. prazer falar contigo, também aqui com o Daniel, com toda a nossa audiência. A gente brinca aqui e tal, porque realmente as coisas fora de campo falam muito alto no Fortaleza, né? E ocorreu essa circunstância aí no Réveillon, mas fato é Isso. que, enfim, falando de jogo, né? Falando de bola rolando no Campeonato Cearense, a terceira rodada foi concluída, faltava só esse compromisso, né, Denise? E o Fortaleza e Quixadá. E o Fortaleza aplicou uma goleada. Eu diria, Denise, que o Quixadá ele não será parâmetro para os desafios que o Fortaleza terá pela frente. Obviamente, é um time que tem uma fragilidade muito grande. Acompanhando o jogo, a gente viu, né, o quanto que havia uma disparidade técnica entre as equipes. Mas dito tudo isso, o que é que você tira de um jogo? Se o time não é parâmetro, se você não consegue avaliar tecnicamente, para mim, tira a postura do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza ele poderia ter feito o placar elástico da forma como ele fez. E a sensação que deu é de que o placar estava nas mãos do Fortaleza. Se o Fortaleza apertasse mais, ele ampliava o placar. Ampliava mais, né? Fez 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo. Mas isso é interessante, ele termina o jogo com vontade, ainda com esse espírito de que, poxa, vamos aqui se movimentar, vamos mostrar serviço para o Carpini. E para mim é isso que tira, né, desse jogo. Essa é a conclusão da partida. Foi um Fortaleza ávido por ampliar o placar, por buscar marcar, por deixar o placar mais elástico. Alguns jogadores entraram e demonstraram esse trabalho, né? O Mailton se manteve bem, já tinha tido uma boa impressão na estreia. O Kaique entrou muito bem também, marcou o gol de cabeça. Você tem outros jogadores que estrearam, né? Como o próprio Ronald. O Carpini fez mudanças, né? Iniciou o jogo com 3 volantes, 5 peças de meio campo. Depois termina o jogo com 3 zagueiros. Dá oportunidade para todo mundo, então foi um bom início de jornada, né? Se tinha deixado aquela impressão não tão positiva ali na estreia, né? Diante do Ferroviário, empate sem gols, amargo. Agora o Fortaleza consegue um resultado que, se não serve como parâmetro, serve para a confiança do grupo de trabalho e também para o próprio Carpini, que agora conquista sua primeira vitória. Exatamente. Tá aí, meus amigos. Fez o que lhe cabia, o Daniel Rocha, vale, meu Ora, Deus. Lembrou do passado, lembrou do ex. Lembrei do ex. Eita. Um abraço pra você, viu, Daniel Rocha? DR. Vale, meu Deus do céu, veio na minha cabeça, que é o caso de Daniel. Farias, Denise. Daniel Farias. O que você... Chama o homem. O que eu queria dizer é que o Daniel Farias, sempre muito preciso nas suas análises. Ontem, torcedor, você lembra o que foi que o Daniel falou aqui? Denise, a gente trouxe a escalação, a provável, na verdade, perdão, com na lateral de... Você lembra quem estava na lateral esquerda? Lembra, torcedor? Na nossa escalação aqui. E o que foi que o Daniel Farias falou ontem? Se eu fosse Carpini, eu fazia uma improvisação ali na esquerda, colocando o Mancuso, que já atuou em algumas oportunidades, e deixava o Mailton na direita. Rapaz, é o que eu tô dizendo pra tu. Dito e feito, hein? Rapaz, tu não é bom não, tu é acima do ótimo, Daniel. Carpini tava assistindo o jogo lá primeiro tempo. Será que ele tava? Mas dito isso, Denise, bom dia pra você, bom dia pro Alexandre, pra todo mundo acompanhando o jogada primeiro tempo. Essa foi uma das mudanças que o Carpini fez e além da vontade, da disposição dos jogadores dentro de campo, que o Alexandre já destacou, eu queria destacar esse outro aspecto também. É um início de trabalho, foi a primeira vitória do Carpini, mas algo tem me chamado a atenção. O quê? Ele é um cara que ele não tarda demais a fazer mudanças, e não só mudanças de 6 por meia dúzia, mas ele faz às vezes mudanças de estratégia. O Alexandre citou, puxa, ele começa o jogo com 3 volantes, termina com 3 zagueiros, ele improvisa. Claro que muitas dessas improvisações são por necessidade, mas aí às vezes nessas improvisações você consegue encontrar soluções. Ele desloca jogadores de uma posição para outra, por exemplo, o Crispim no primeiro jogo atuou bem mais centralizado. Ontem ele já foi deslocado para a ponta esquerda, né? Por uma necessidade ali que o Moisés, fisicamente, o Carpini explicou na coletiva, não estava inteiro, não estava 100%. Foi uma temporada difícil a de 2025 para ele. Mas dessas mudanças ou dessas experiências que o Carpini faz, a gente vai conseguindo encontrar algumas valências. Eu tenho gostado de algumas escolhas que ele tem feito. A escolha da lateral, eu acho que ontem funcionou muito bem, né? O Mailton tá muito bem na direita, já tinha ido bem contra o Ferroviário ontem como titular.
foi muito bem. A gente viu várias vezes o jogo do Fortaleza passar por ele, tentativas de cruzamento, né? O gol do Kaique é marcado numa jogada em que o Mailton começa pelo lado direito, ele faz o cruzamento. Não apenas essa, mas outras chegadas de perigo também. O Mancuso na esquerda, a gente comentava no programa de ontem. Sim. Não era exatamente uma novidade, porque a gente já tinha visto o Mancuso atuar como lateral esquerdo. Lá na reta final da temporada de 2024, ao longo de 2025, pontualmente ele fez isso também. Então já era algo testado e relativamente aprovado. Então, isso também tem me chamado a atenção. Um trabalho do Carpini que está tentando encontrar e conhecer melhor ainda o seu elenco, mas que não tem medo de ousar, não tem medo de fazer estratégias, de fazer mudanças, não só antes do jogo, mas até durante a própria partida, para ir vendo como é que o time se comporta, com a formação tal, com 4-3-3, com 3 zagueiros, enfim, com 3 volantes. A gente viu Rodrigo, Sacha e Pierre. Tenho achado isso muito interessante. Volto a destacar, muito dessas improvisações e dessas mudanças é por conta de ausências ou lacunas que o Fortaleza tem no seu elenco, mas muitas vezes você consegue se aproveitar dessas circunstâncias para encontrar soluções, né? Então a gente tá vendo, puxa, eu acho, por exemplo, que o Crispim pode render mais aberto pela esquerda do que centralizado, e talvez isso já possa ficar claro pro Carpini depois do jogo de ontem, né? O Mancuso já surge agora como uma peça. Ele falou que o Fortaleza vai ao mercado, vai buscar novos laterais esquerdos, mas por que o Mancuso não pode ser, quem sabe, a alternativa número 1 para lateral esquerdo? Mas tem que contratar, né? Não, tem que contratar. E ele com fala certeza. até sobre isso, né? Sim, Você até exato. repercutiu no Diário do Nordeste. Isso. Mas tenho achado muito interessante essa postura do Carpini. Eu acho que é um início interessante, ao meu ponto de vista, nesse sentido, de um treinador que não se conforta simplesmente com o óbvio, mas que tem tentado sair um pouco da caixinha, fazer mudanças, deslocar jogadores das suas posições originais, e os frutos têm começado a ser colhidos, né? Claro que tem muita água para rolar, tem muita coisa para evoluir, mas isso tem me chamado a atenção e me chamou na partida de ontem. Essa mudança rápida, Alexandre, o que é que te chamou mais a atenção também? Denise, a gente precisa ser muito honesto Segundo aqui, jogo ainda, né? né? É, o segundo jogo, assim, né? Ele vai fazer testes, ele tá fazendo testes no elenco, e ele também não tem o elenco que ele gostaria, Denise. Vamos ser sinceros. Não tô falando da parte técnica, Sim. mas assim, não, a saída do Marcelo Paes, ela foi muito danosa ao Fortaleza. Desastrosa, né? Porque no momento em que ele sai, todo o departamento de futebol meio que vai junto, sai. Se quebra o Uns negócio, né? pedem demissão, outros são demitidos, outros vão trabalhar com o Paes. Então, isso, Denise, foi muito nocivo para o planejamento do Fortaleza. Porque a partir daquele momento, certamente aquele grupo de trabalho já tinha estipulado quem contratar, as posições, e aí meio que esse trabalho trava. Trava, porque até o Conselho da SAF mudou. Alexandre, por que você está falando tudo isso? Porque o Fortaleza iniciou o ano com muitas lacunas no elenco. O Carpini certamente, Denise, não gostaria de enfrentar o Quixadá utilizando 3 volantes. Óbvio que funciona, óbvio que a marcação melhorou, mas ele gostaria de utilizar atacantes. Ele gostaria de, na estreia dele, já ter os zagueiros à disposição e não improvisar o Rodrigo. Isso que eu tô falando porque é uma informação mesmo. O time tem mais lacunas do que se imaginava. A saída do Alanzinho fez com que o Fortaleza tivesse só um ponta. O Fortaleza inicia o ano só com um jogador de extrema, que é o Moisés. E é um jogador que teve um ano muito difícil de 2025. Que o clube não tem ainda coragem para dizer, Moisés, joga todos os jogos 90 minutos. A gente vê em campo, o Moisés, inclusive, ele tá um pouco afobado, ele quer fazer logo o gol. E Ele fez tá até tentando, um, né? Ele Mas tá tentando. foi ali, E acho que tava ele é um impedido. jogador muito importante para a disputa, para os objetivos, para a Série B Sim. do Campeonato Brasileiro. Mas o Herrera saiu, o Carpini contava com ele. Aí o Alanzinho não tá mais, então existem lacunas no ataque, existem lacunas na lateral. O Mancuso hoje é o lateral esquerdo do Fortaleza. É. O Carpini não tem dúvidas disso. Ele viu que o Diogo Barbosa jogou, ele viu a sensação que a torcida teve com relação ao Diogo Barbosa, ele ter sido capitão na estreia, aquela situação não pegou bem, e hoje o Diogo Barbosa não vai fazer mais nem parte dos planos do Fortaleza. O Everson, que é o outro lateral, está aí sendo negociado para o futebol português. Então, eu acho que o Carpini, diante desse cenário de tantas assim lacunas dentro do elenco, ele faz um bom início de trabalho, porque ele está tentando encontrar soluções. Sim, sim. Poxa, se eu não tenho pontas, eu vou colocar meus 2 meias criativos abertos, o Crispim ficou aberto pela esquerda, o Pochettino aberto pela direita, e eu vou preencher aqui o meio campo. Colocou Pierre, Sacha e Rodrigo. No segundo tempo, o Mancuso precisou ser substituído. Aí você já não tem lateral.
Aí o Crispim ficou na função. Só que o Crispim também está em início de temporada e a posição de lateral exige muito fisicamente. Aí o Carpini foi lá e não vou sacrificar meu jogador, vou colocar mais um zagueiro. Então, dentro dessa ótica, eu acho que o treinador do Fortaleza, desse cenário, né, que é um cenário ainda de muitas lacunas, o clube ainda vai se posicionar melhor no mercado, ele tem conseguido encontrar essas alternativas. E é favorável quando se enfrenta um adversário que lhe exige menos defensivamente. Se o adversário lhe exige menos, você consegue experimentar mais. E isso tem servido para isso, né, esse compromisso diante do Quixadá. Quixadá estava invicto na competição, vale destacar isso. Quixadá não havia sofrido nenhum gol. Mas defensivamente ontem também, nesse embate com Fortaleza, teve uma noite muito infeliz, né? Os defensores do Quixadá não estavam bem, precisava de uma partida basicamente perfeita, não conseguiu. E o Fortaleza não tem nada a ver com isso, encontrou as suas soluções. Legal, quem entrou? Kaique entrou, fez gol. Mailton jogou na posição dele de lateral direito, foi muito bem. Mancuso foi muito bem na lateral esquerda também. O Pochettino, com mais liberdade de posicionamento, fez 2 gols dentro da área, né? Ou seja, estava bem posicionado por ali. E a gente fala também de outros atletas. O Prió, muito importante ele ter minutos. O Ronald teve a sua estreia com a camisa do Fortaleza. E o Kusevich, que para muitos, né, inclusive era a informação que a gente tinha, o Papelinho havia falado isso, era um jogador que não estava nos planos, jogou. Pode ser um indicativo também que vai que, né? Ele também permanece no grupo. Essa questão que o Alexandre citou do Pochettino, dos 2 gols marcados por ele terem sido de dentro da área, casa muito bem com uma das falas do Carpini ontem na coletiva que eu achei muito interessante. Ele foi perguntado especificamente sobre o Pochettino. Eu, particularmente, já tinha achado uma boa atuação do Pochettino no primeiro jogo, embora não tivesse marcado gol, porque o Fortaleza empatou em 0-0. Mas já tinha gostado do posicionamento dele ali aberto pela direita e, de certa forma, de uma liberdade que ele estava tendo. E aí o Alexandre agora cita uma consequência dessa liberdade. Pochettino pisando dentro da área, tendo liberdade para finalizar. E o Carpini falou isso. Ele falou, Pochettino é um jogador de muita qualidade no passe final e de muita boa finalização também. Ele finaliza bem, o Pochettino. A gente sabe disso, a gente já conhece. O Pochettino teve outras temporadas aí em que ele marcou gols importantes pro Fortaleza, deu muitas assistências. E aí foi o que o Carpini falou. Olha, eu quero que o Pochettino seja um jogador que tenha essa liberdade de se movimentar. De chegar lá na frente, Ele né? tem a sua responsabilidade como armador? Tem. Mas o Carpini falou, eu quero que ele tenha também essa liberdade para em um determinado momento ele avançar, né? Não guardar obrigatoriamente a posição, mas ficar livre para entrar dentro da área, para finalizar, para se tornar de certa forma mais um atacante. O Carpini até falou, tem momentos do jogo que o Pochettino se comporta quase como um falso 9, bem avançado. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso favorece ao Fortaleza, favorece ao próprio Pochettino. Para isso funcionar, eu acredito que a tendência é ter sempre um outro meia dentro de campo, e aí esse outro meia pode ser o Lucas Crispim, pode ser o próprio Luca Prió, que é um cara que entrou também no segundo tempo das 2 partidas, para que o Pochettino ganhe ainda mais essa condição de ter essa liberdade. Se a gente pega o final da temporada de 2025 e o começo da temporada de 2026, a gente percebe claramente o Pochettino em um viés de crescimento. Porque na reta final, apesar do resultado não ter sido esperado, o Fortaleza foi rebaixado, mas o Pochettino foi importante para aquela arrancada. Marca gol contra o Atlético Mineiro, marca gol contra o Corinthians, agora marca 2, então dos últimos, 5 jogos ele marcou uns 4 gols pro Fortaleza. Sim. Considerando o final da temporada passada e o início dessa. Mas com ressalvas, né? Início de claro, ano, sim. né? Segundo jogo da temporada. Sim, certamente. Eu acho que o que a gente tira mesmo dessa movimentação toda, Denise, é reconhecer que o Pochettino inicia bem fisicamente o ano. Isso. Porque para você ter, né, um senso de posicionamento maior, você realmente se deslocar em campo, e no caso do Pochettino, caindo pela esquerda, pela direita e tudo mais, isso tudo exige mais da intensidade dele, né? E isso é o aspecto que eu consigo destacar aqui. Mas tudo ainda muito incipiente, né? Vamos ter calma, né? Não é o empate com o Ferroviário, que significa terra arrasada, não é a goleada diante do Quixadá, significa que está tudo resolvido. Acho que os desafios ainda irão acontecer diante do Fortaleza, mas é um bom resultado inicial para o trabalho do Carpini. E só respondendo aqui o pessoal do YouTube, né? O perfil ES falou aqui, brincou que o Moisés está com a maldição dos gols impedidos, né? Impedidos, de fato, sim, né? Impedidos, né? Nesse lance aqui, ele realmente estava em posição irregular, mas ele também teve outra chance e botou a bola na trave, né? Ele tá ali com o Senado, tem que tomar um banho de sal grosso, ou então de mar, aliviar aí esse espírito
e encontrar o gol. E esse mesmo perfil, Denise, estava falando que o áudio da gente estava baixo no YouTube. A gente fez um teste aqui, mais de um teste, e de fato nosso áudio tá legal. Talvez a plataforma que você esteja acompanhando, né, Aumenta seja o no volumezinho, celular, aumenta o ou volumezinho o do celular, notebook, ou assim, o ó. computador, talvez não esteja legal, ou o fone, mas está funcionando sim direitinho. E a gente tem outras formas de ver também, né? Na TV Diário tá do Jogada Primeiro Tempo, turma que tá na rádio também aí em deslocamento. Hoje choveu em Fortaleza, muita gente no trânsito. A gente também tá acompanhando junto de vocês. Agradeço também pela carona. O Erbson tá falando aqui que queria um alô, né, pro Aladim, que é o amigo dele e tal. Então, um abraço aí pro Aladim. E o Francisco Moreira tá falando aqui que a gente tá pontuando muito sobre a fragilidade do Quixadá. Eu não acho isso, viu, Francisco? Acho que a gente, inclusive, destacou individualmente quem foi bem do Fortaleza. É só porque esse aspecto da fragilidade do adversário é algo natural no início de temporada, né? Quando você olha tecnicamente para os dois times, a sensação que dá, olhando tecnicamente, o Fortaleza tem a folha de 12 milhões, o Quixadá de 115 mil, é que um time é muito superior ao outro. Mas não adianta ser superior se você não demonstrar que é melhor que o adversário em campo, né? Tecnicamente falando. Fortaleza conseguiu fazer isso. E o Roberto Maia, para arrematar aqui a turma do YouTube, vão participando, mandando mensagem também, tá falando o seguinte: Carpini foi bem, tirou os pontas, na verdade só tinha um, né? Preencheu mais o meio campo, o time ficou seguro na defesa, marcação alta. Gostou do time. Roberto Maia tá aí elogiando o trabalho do Carpini. Você tá com a gente no nosso WhatsApp? Manda sua mensagem, vai no 98887-1306. Manda sua mensagem também lá, continua mandando no nosso YouTube. Tem o nosso Instagram também que é pra você seguir, @jogadasvm. Muita coisa boa nesse programa. Alô, Fernanda! Fernanda Alves, pegou fogo, hein? Eita, Fernanda, dá pra não levar uma bolada, Fernanda, porque os homens estão daquele jeito, mulher. Conta pra gente os destaques, vai. A Rocha. Oi, Gata Show! Oi pra todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo desta sexta-feira. Olha que o Tricolor de Aço ontem, viu? Nocaute, 4-0 contra a equipe do Quixadá. Destaques: Pochettino, autor dos 4 gols marcados pelo Fortaleza, mostrando um bom desempenho, lembrando o velho Pochettino que a gente já conhece, com um bom comportamento dentro de campo, facilidade de flutuação. Ontem escalado pela ponta direita do ataque, mas conseguiu ali diante das modificações táticas que foram acontecendo dentro da partida, mostrar que merecia aquela vaga ali, tanto que jogou os 90 minutos do duelo. O destaque para Mailton, também lateral direito, chegou recentemente na equipe, no jogo contra o Ferroviário entrou com substituição, no jogo de ontem foi escalado como titular, atuou os 90 minutos e mostrou ser muito ofensivo. Deu uma assistência para um dos gols do Fortaleza e ainda mais tenha caído no gosto do torcedor. A gente percebeu que o torcedor ficou feliz e motivado com as atuações do Mailton, que tem essa sede ali de chegar, fazer a marcação, trocar o passe. Ele tem sido esse diferencial no Fortaleza dentro desse início de temporada. Destaque também para Kaique. Chegou no Fortaleza ano passado, teve pouca minutagem, ganhou a oportunidade ontem de entrar em campo e marcou um dos gols do Fortaleza. Destaque negativo do Tricolor de Aço, Moisés. O atleta que tem todo o desempenho para entrar em campo, não conseguiu mostrar mais uma vez a efetividade. Entrou ali, mas a gente percebeu que ele entrou mais ágil, atuando ali pela esquerda, mas nas oportunidades de finalizações não chegou ainda o momento. Ele tem muita sede para marcar. A última vez que Moisés balançou as redes, ele marcou 2 gols no jogo contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste do ano passado, no dia 5 de março. Por isso, com quase um ano aí sem marcar, que ele fica nesse momento eufórico, tentando marcar gols dentro das partidas. A gente vai trazer destaques também sobre falas ditas pelo Thiago Carpini. Ele citou que Moisés foi poupado por questões físicas, já que ele ficou quase fora o ano passado todo por lesões no músculo da posterior, e aí porque no jogo passado ele atuou os 90 minutos pela primeira vez. Depois disso, no jogo de ontem, ele teve a oportunidade de entrar só no segundo tempo. Brits tinha uma situação parecida. O atleta teve problema de pneumonia, ficou internado, fez cirurgia e era para atuar só os 45 minutos. Mas ele fez os 90 minutos, o Carpini falou sobre o exemplo de liderança e a gente, inclusive, percebia dentro de campo ali o quanto o Brits é importante no elenco do Fortaleza. Mas agora é foco total,
O Tricolor de Aço vai enfrentar o Maracanã domingo às 6 horas, lá no estádio Presidente Vargas. Quer vencer mais uma vez para poder respirar mais aliviado dentro da competição. E hoje não tem para folga. Trabalho hoje, trabalho amanhã e depois preparação total para esse jogo de domingo, logo mais que você vai acompanhar todos os detalhes aqui na Verdinha. Com as informações de Fortaleza, direto da redação, Fernanda Alves, para o Jogada Primeiro Tempo. Volto com vocês. Valeu, Fernanda. Muito obrigada aí pelas suas informações, minha amiga. Meus